Olá, meu querido. Que bom que veio me visitar. Sente-se aqui pertinho dessa velha de 84 anos. Estou com tantas histórias guardadas no peito, lembranças que às vezes doem, mas que preciso compartilhar antes que o tempo as leve embora. Nasci em 1941, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Um lugar de montanhas verdes e céu tão azul que parecia pintado à mão. Nossa casa era simples, de chão batido e teto de telhas antigas, mas minha mãe mantinha tudo sempre limpo e arrumado. Meu pai trabalhava como carpinteiro, um homem de poucas palavras que acreditava que o lugar da mulher era dentro de casa, cuidando dos filhos e do marido. Éramos 5 irmãos, e eu, a única menina. Desde pequena fui ensinada a cozinhar, lavar, passar, costurar, tudo que uma boa esposa deveria saber. Enquanto meus irmãos podiam correr pelos campos, eu ficava presa às tarefas domésticas. Mas nos momentos de folga, eu me escondia com os livros que a professora da vila me emprestava às escondidas. Sonhava com lugares distantes, com uma vida diferente daquela que parecia traçada para mim. Quando completei 16 anos, meu destino pareceu selar-se de vez. Lembro daquele dia como se fosse hoje. Estava no quintal estendendo roupas quando vi um homem chegando a cavalo. Era Augusto Mendonça, o dono da fazenda Bom Retiro, a maior propriedade da região. Augusto tinha quase 40 anos, era viúvo há 2 anos e tinha fama de ser um homem duro nos negócios e com os empregados. Nunca tínhamos conversado. Eu apenas o via de longe nas missas de domingo, sentado no primeiro banco da igreja, imponente em seu terno escuro. Ele amarrou o cavalo na cerca e caminhou até meu pai, que consertava uma cadeira na varanda. Conversaram por muito tempo, com meu pai oferecendo café e pinga, e logo os dois riam como velhos amigos. Senti um aperto no peito, um pressentimento ruim. Naquela noite, durante o jantar, meu pai anunciou: Luísa, você vai se casar com o seu Augusto Mendonça. Está tudo acertado. Meu mundo desabou. Mas pai, eu nem o conheço direito, protestei com a voz trêmula. Não tem mais, menina. É uma honra o fazendeiro ter escolhido você. Vai ter casa boa, comida farta e respeito na região. O que mais uma moça como você poderia querer? Minha mãe, sempre calada, apenas me olhou com olhos marejados. Mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha, ela sussurrou: Filha, às vezes a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, mas temos que encontrar força para seguir em frente. Seja obediente, aprenda a agradar seu marido e, com o tempo, quem sabe? O casamento foi marcado para dali a 1 mês. Mal tive tempo de entender o que estava acontecendo. As vizinhas vieram ajudar a fazer meu vestido, falavam da minha sorte, de como eu iria melhorar de vida. Ninguém parecia entender meu desespero. No dia da cerimônia, eu tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. A igreja estava cheia. Não porque as pessoas gostassem de mim, mas porque queriam ver a moça pobre que tinha fisgado o fazendeiro rico. Caminhei até o altar ao lado do meu pai, sentindo como se estivesse indo para a forca. Augusto esperava sério e imponente. Não sorriu quando me viu, apenas fez um breve aceno com a cabeça. O padre falou sobre obediência e respeito, sobre como a esposa devia submissão ao marido. Cada palavra soava como uma sentença. Quando tudo acabou, não era mais Luísa da Silva, a filha do carpinteiro. Era a senhora Mendonça, dona da fazenda Bom Retiro. Pelo menos era assim que as pessoas me chamariam, porque, na verdade, eu não era dona de nada, nem mesmo do meu próprio destino. A fazenda Bom Retiro era impressionante para uma menina simples como eu. Uma casa grande de 2 andares, com varandas enormes, jardins bem cuidados, dezenas de empregados. Havia até um piano na sala, embora ninguém soubesse tocar. A primeira noite foi um tormento que prefiro não recordar em detalhes. Augusto não foi gentil, não teve paciência com minha inexperiência e medo. Tratou-me como mais uma propriedade que havia adquirido. Chorei em silêncio a noite toda, com saudades da minha casa simples, da minha mãe, da minha liberdade perdida. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Augusto quase não falava comigo, apenas dava ordens.
O almoço está atrasado. Essa roupa não está bem passada. Comporte-se adequadamente quando vierem visitas. Eu me sentia como um pássaro engaiolado, observando a vida acontecer lá fora, sem poder participar. Entre os empregados, apenas Dona Generosa, a cozinheira que trabalhava na fazenda há décadas, mostrou alguma bondade. Tenha paciência, menina, ela me dizia quando me encontrava chorando escondida. O patrão não é um homem mau, só não sabe lidar com sentimentos. A primeira esposa dele, Dona Clara, era uma mulher forte, sabia como contornar o gênio dele. Augusto passava os dias cuidando da fazenda. Criava gado, plantava café e vez ou outra ia à cidade para negócios. Voltava tarde, muitas vezes de mau humor, especialmente se algum negócio não tinha dado certo. Nos dias assim, eu tentava me fazer invisível, servia o jantar em silêncio e retirava-me cedo. A mudança começou quando descobri que estava grávida. Tinha acabado de completar 17 anos. Fiquei com medo, mas também senti uma pequena alegria. Um bebê, alguém que seria meu, alguém para amar incondicionalmente. Quando contei a Augusto, vi pela primeira vez um brilho diferente em seus olhos. Um filho, ele disse, passando a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas. Espero que seja um menino para herdar tudo isso que construí. Durante a gravidez, ele me tratou com um pouco mais de consideração. Não gritava tanto, às vezes até perguntava se eu estava bem. Mandou vir um médico da capital para me acompanhar, algo incomum naquela época e lugar. Meu primeiro filho nasceu numa tarde quente de janeiro. Um menino, como Augusto queria. Demos a ele o nome de Miguel, como meu avô paterno. Augusto organizou uma festa, matou bois, distribuiu cachaça para os empregados. Estava orgulhoso, exibia o filho como um troféu para os amigos fazendeiros. Mas algo mudou em mim quando segurei Miguel nos braços pela primeira vez. Olhando para aquele rostinho perfeito, jurei que faria tudo para que ele crescesse em um ambiente melhor, que seria amado de verdade, que teria escolhas que eu não tive. Comecei a prestar mais atenção em como Augusto conduzia os negócios. No início era apenas curiosidade, depois virou necessidade. Se eu entendesse mais sobre a fazenda, sobre o mundo ao meu redor, estaria mais preparada para proteger meu filho, para garantir seu futuro. Quando Miguel tinha 8 meses, Augusto adoeceu com uma febre forte. O médico mais próximo estava viajando e só voltaria em 3 dias. Tive que tomar as rédeas da situação, cuidar dele, administrar os remédios caseiros que Dona Generosa preparava e ainda resolver algumas questões urgentes da fazenda. O capataz veio me procurar no segundo dia. Dona Luísa, tem uma venda de bezerros marcada para amanhã. O comprador já está a caminho. O que faço? Meu primeiro impulso foi dizer que esperasse o patrão melhorar, mas algo me fez mudar de ideia. Me mostre os animais e me explique quanto vale cada um deles, pedi. O homem pareceu surpreso, mas me levou até o curral. Explicou os detalhes, os preços praticados na região. Ouvi atentamente, fiz perguntas, tomei notas mentais. No dia seguinte, recebi o comprador eu mesma. Negociei com firmeza, conseguindo um preço melhor do que o que Augusto costumava aceitar. Quando ele se recuperou e soube do negócio, ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que nunca esqueci. Não imaginei que você fosse entender dessas coisas, mulher. Não era exatamente um elogio, mas foi a primeira vez que vi um lampejo de respeito em seus olhos. Foi como uma pequena fresta se abrindo, um início de mudança que, com o tempo, cresceria mais do que eu podia imaginar naquele momento. Nos anos seguintes, nossa família cresceu. Depois de Miguel veio Ana, uma menina de olhos vivos e sorriso fácil. Augusto não demonstrou o mesmo entusiasmo que teve com o nascimento do menino, mas não expressou desagrado. 2 anos depois nasceu Carlos, outro menino, e aí sim, Augusto fez outra grande festa. Com 3 filhos pequenos, a vida era uma correria constante. Mas em vez de me limitar aos cuidados com as crianças e a casa, comecei a me interessar cada vez mais pelos negócios da fazenda. Quando Augusto não estava por perto, conversava com os empregados mais antigos,
Aprendia sobre o plantio, sobre o gado, sobre os melhores momentos de compra e venda. Dona Generosa, que se tornara minha amiga e confidente, me dizia: "A senhora tem cabeça boa para os negócios, Dona Luísa, melhor que muito homem por aí." Um dia, Augusto precisou viajar para a capital do estado. Um dos bancos com que trabalhava estava criando problemas com o empréstimo, e ele teria que passar pelo menos 2 semanas fora. Antes de partir, me chamou ao seu escritório. "Luísa, você terá que tomar conta das coisas por aqui. Tem uma entrega de café que precisa ser feita e o pagamento dos trabalhadores também. O capataz vai te ajudar." Era a primeira vez que ele confiava em mim para algo tão importante. Quando saiu, respirei fundo e pensei: é agora que vou mostrar do que sou capaz. Naquelas 2 semanas trabalhei incansavelmente. Acordava antes do amanhecer, cuidava dos filhos, supervisionava a colheita do café, acompanhava de perto a entrega para os compradores, conferia as contas para o pagamento dos trabalhadores. Foi durante esse período que descobri algo preocupante. As contas não batiam. Havia dinheiro sumindo. Depois de revisar tudo várias vezes, percebi que era o capataz quem estava desviando pequenas quantias que, somadas, formavam uma soma considerável. Tive medo. O que deveria fazer? Se confrontasse o homem, ele poderia reagir mal. Se não fizesse nada, Augusto descobriria quando voltasse e me culparia pela falha. Depois de uma noite sem dormir, tomei minha decisão. Chamei o capataz ao escritório e coloquei os livros de contas sobre a mesa. "Seu Antônio", falei tentando manter a voz firme, "estas contas não estão corretas. Está faltando dinheiro. O senhor sabe explicar isso?" O homem ficou pálido, depois vermelho de raiva. Começou a gaguejar, dizendo que eu devia ter feito as contas errado, que mulher não entendia daquelas coisas. Engano não é. Insisti, mostrando as anotações detalhadas que tinha feito. "Está tudo documentado aqui. O senhor está desviando dinheiro da fazenda há meses." Surpreendentemente, em vez de me ameaçar, o homem desabou. Contou que a filha estava doente, precisando de tratamento caro na capital. Não tinha como pagar e começou a pegar emprestado, com a intenção de devolver depois. Mas a dívida só aumentou. Senti compaixão, mas sabia que não podia deixar aquilo continuar. "Vou lhe dar uma chance", disse. "Devolva o que pegou, aos poucos se for preciso, e podemos esquecer isso. Mas se acontecer de novo, terei que contar tudo ao meu marido e o senhor sabe como ele é." O capataz prometeu que devolveria cada centavo e agradeceu pela oportunidade. Aquele momento foi transformador para mim. Percebi que podia ser firme sem ser cruel, que podia tomar decisões difíceis com sabedoria. Quando Augusto voltou e viu que tudo estava em ordem, as entregas feitas, os pagamentos realizados corretamente, nenhum problema à vista, ficou visivelmente surpreso. Não disse nada de imediato, mas naquela noite, durante o jantar, pela primeira vez, me perguntou o que eu achava sobre os preços do café na região. Foi assim que comecei a ganhar mais espaço. Não de uma vez, mas aos pouquinhos. Augusto passou a me consultar sobre alguns assuntos, principalmente os relacionados às finanças da fazenda. Eu aproveitava cada oportunidade para mostrar que tinha capacidade, que podia ser útil em mais do que apenas cuidar da casa e dos filhos. As crianças iam crescendo. Miguel já estava com 7 anos, um menino esperto e sensível. Ana, com 5, era curiosa e determinada. Carlos, com 3, era tranquilo e observador. Augusto falava em mandar Miguel para estudar na capital quando completasse 10 anos. "Menino precisa de boa educação para administrar tudo isso um dia", dizia ele. Concordei, mas então perguntei: "E a Ana? Ela também não merece estudar?" Foi a primeira vez que o confrontei diretamente. Ele me olhou espantado, depois irritado. "Mulher não precisa de tanta instrução", respondeu com aquela voz que não admitia contestação. "Aprende o básico aqui mesmo e depois casa bem." Para que mais? Aquilo doeu fundo. Não queria que minha filha passasse pelo mesmo que eu. Mas guardei minha dor e minha revolta. Ainda não era hora de brigar abertamente. Precisava ser mais estratégica.
Comecei então a ensinar Ana em casa nas horas vagas. Lia para ela, ensinava números, letras, histórias. A menina era brilhante, aprendia tudo com uma rapidez impressionante. Augusto achava que era apenas brincadeira de mãe e filha, não percebia o que eu estava realmente fazendo. Foi nessa época que aconteceu algo que mudaria ainda mais o curso da nossa vida. Augusto tinha um irmão mais novo, Roberto, que morava em São Paulo. Ele veio nos visitar, trazendo a esposa Beatriz, uma mulher educada e independente, que tinha até curso superior, algo raríssimo para mulheres naquela época. Beatriz foi como uma luz na minha vida. Enquanto os homens conversavam sobre política e negócios, nós passávamos horas falando sobre livros, sobre as mudanças que começavam a acontecer para as mulheres nas grandes cidades, sobre arte, sobre o mundo. Luísa, ela me disse um dia quando estávamos sozinhas no jardim: "Você é uma mulher inteligente demais para ficar apenas à sombra do seu marido. Por que não estuda também?" Quase ri da ideia. Como eu, uma mulher casada com 3 filhos pequenos poderia estudar. Mas a semente foi plantada. Depois que Roberto e Beatriz foram embora, comecei a pedir livros emprestados do padre da cidade. Lia escondido quando as crianças dormiam, e Augusto não estava em casa. História, geografia, matemática, literatura. Beatriz me mandava cartas de São Paulo com novidades e mais livros. Um dia, Augusto me pegou lendo um livro sobre administração financeira. "O que é isso, mulher?" perguntou, pegando o livro das minhas mãos. Pensei que fosse levar uma bronca, talvez até algo pior. Mas, para minha surpresa, ele folheou o livro, olhou para mim com uma expressão estranha e disse: "Se quer aprender sobre isso, por que não me pergunta? Sei muito mais que qualquer livro." Foi surpreendente. Em vez de me proibir, Augusto começou a me ensinar sobre os negócios da fazenda. Do jeito dele, claro, sempre achando que sabia tudo, sempre me corrigindo. Mas era uma oportunidade e eu não ia desperdiçá-la. À noite, depois que ele me explicava algo, eu pegava meus livros escondidos e estudava mais, para no dia seguinte surpreendê-lo com alguma ideia ou sugestão. Com o tempo, Augusto começou a depender cada vez mais de mim para os negócios da fazenda, ainda que não admitisse isso abertamente. Não era tal a vida que eu tinha sonhado quando menina, mas estava transformando aos poucos aquilo que me foi imposto em algo que eu podia chamar de meu. E as crianças cresciam vendo uma mãe que tinha voz, que tinha opinião, que lutava por aquilo em que acreditava. Miguel me dizia: "Mãe, quando crescer, quero ser inteligente igual a senhora." Isso valia mais que qualquer elogio de Augusto. Os anos foram passando, os filhos crescendo, e eu ficava cada vez mais envolvida nos negócios da fazenda. Miguel estava com 12 anos, estudando num colégio interno na capital, como o pai queria. Ana, com 10, continuava estudando comigo em casa, absorvendo tudo o que eu podia ensinar. Carlos, com 8, começava a mostrar interesse pela fazenda, acompanhando o pai quando este permitia. Nessa época, eu já administrava grande parte do dia a dia da fazenda. Augusto ainda dava a palavra final nos negócios maiores, mas as contas, o contato com os compradores, a supervisão dos trabalhadores, tudo isso estava nas minhas mãos. Os empregados já me respeitavam tanto quanto ao patrão. Alguns até preferiam tratar comigo, porque eu não gritava nem humilhava ninguém, como Augusto costumava fazer quando contrariado. Mas nem tudo eram flores. Augusto continuava sendo um homem difícil, autoritário. Uma noite, depois do jantar, ele anunciou que tinha acertado o casamento de Ana com o filho de um fazendeiro amigo. Minha filha tinha só 10 anos. Augusto disse usando o nome dele, coisa que raramente fazia. "Ana é apenas uma criança e, além do mais, os tempos são outros. Ela vai estudar como o irmão." Ele bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Não me contrarie, mulher. Já está decidido. Quando ela completar 15 anos, vai se casar com o filho do Jerônimo e pronto." Não respondi na hora. Sabia que confronto direto não levaria a nada. Mas naquela noite, olhando minha filha dormir, jurei que ela não teria o mesmo destino que eu tive. Ela não seria forçada a se casar com ninguém.
Comecei então uma luta silenciosa. Escrevi para Beatriz pedindo ajuda para conseguir uma vaga para Ana numa escola de freiras em São Paulo. Ela respondeu que conseguiria, mas que eu precisaria convencer Augusto. Como fazer isso? Pensei e tive uma ideia. Augusto era orgulhoso, gostava de se mostrar superior aos outros fazendeiros. Comecei a plantar sementinhas na cabeça dele. Sabe o compadre Jerônimo? A filha dele está estudando num colégio em Belo Horizonte. Dizem que quando voltar, vai ser a moça mais refinada da região. Ou então, ouvi dizer que o Barão do Café, lá de São Paulo, mandou as 3 filhas estudarem na Europa. Voltaram falando francês, tocando piano. Aos poucos, Augusto foi mordendo a isca. Um dia, ele mesmo disse: estava pensando, talvez a Ana pudesse estudar num colégio de freiras, como a filha do Jerônimo. É uma boa ideia, respondi calmamente. Beatriz me falou de um colégio muito bom em São Paulo, e assim consegui o que queria. Alguns meses depois, Ana foi estudar em São Paulo, ficando sob os cuidados de Roberto e Beatriz nos finais de semana. O noivado arranjado com o filho do fazendeiro foi discretamente esquecido. Foi uma vitória pequena, mas importante. Minha filha teria chances que eu não tive. Mas a vida sempre traz novos desafios. Augusto estava ficando mais velho, mais irritadiço. Tinha dias em que reclamava de dores no peito, ficava sem ar. O médico falou que era do coração, que ele precisava moderar na bebida, na comida gordurosa, nos cigarros. Uma noite, estávamos sentados na varanda depois do jantar, quando Augusto começou a passar mal. Ficou pálido, agarrou o peito e caiu da cadeira. Gritei chamando os empregados, mandei que fossem buscar o médico na cidade urgentemente. Levamos Augusto para o quarto, afrouxamos suas roupas. Ele respirava com dificuldade, o rosto contorcido de dor. Fiz compressas frias na testa, dei chá de ervas calmantes, tudo o que sabia para ajudar o coração. Passei a noite inteira ao lado dele rezando. O médico chegou na madrugada e confirmou. Tinha sido um ataque cardíaco. Não foi grave o suficiente para ser fatal, mas foi um aviso sério. O doutor prescreveu remédios e recomendou repouso absoluto por pelo menos um mês. Impossível! Augusto gritou da cama. Tenho negócios para resolver, não posso ficar aqui deitado como um inválido. O médico foi firme. Se o senhor não descansar, o próximo ataque pode ser o último. Quando o médico se foi, Augusto me chamou para perto da cama. Luísa, ele disse com uma voz mais fraca do que eu jamais tinha ouvido. Você vai ter que cuidar de tudo enquanto eu estiver aqui. Não era um pedido, era uma ordem. Mas também era uma admissão. Ele precisava de mim. Pela primeira vez na vida, o poderoso Augusto Mendonça estava dependendo completamente de mim. Pode deixar, respondi. Vou cuidar de tudo. E foi o que fiz. Durante aquele mês, assumi o controle total da fazenda. Levantava cedo, verificava o trabalho no campo, negociava com os compradores, pagava os empregados. À noite, sentava ao lado da cama de Augusto e relatava tudo o que tinha acontecido no dia. No início, ele tentava dar ordens, dizer como eu devia fazer as coisas, mas aos poucos foi percebendo que eu sabia o que estava fazendo, muitas vezes até melhor que ele. Um dia, recebemos uma proposta para vender uma parte das terras. Era muito dinheiro, mas eu sabia que aquela área em particular tinha nascentes que abasteciam quase toda a fazenda. Vender seria um erro grave. Quando contei a Augusto sobre a oferta, ele ficou animado. Aceita, é muito dinheiro. Não vou aceitar, falei, surpreendendo a mim mesma pela firmeza. Aquelas terras têm as nascentes principais. Se vendermos, ficaremos dependentes do vizinho para ter água. Augusto ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é para me contrariar? A fazenda é minha. A fazenda é nossa, respondi calmamente. Sou sua esposa há mais de 12 anos, trabalhei tanto quanto você para fazer isso aqui prosperar. E estou dizendo que vender aquelas terras seria um erro que nos custaria caro no futuro. Pensei que ele fosse ter outro ataque do coração ali mesmo, de tanta raiva. Mas em vez disso, depois de um silêncio que pareceu eterno, ele simplesmente disse:
Faça como achar melhor, então. Aquela foi a primeira vez que Augusto cedeu completamente numa decisão importante. Foi quando percebi que a balança de poder entre nós tinha mudado definitivamente. Com o tempo, Augusto foi melhorando, mas nunca voltou a ser o homem forte e autoritário que era antes. Precisava descansar mais, irritava-se com facilidade, tinha que tomar muitos medicamentos. Cada vez mais as decisões importantes da fazenda ficavam nas minhas mãos. Miguel voltou do colégio interno para as férias e ficou surpreso ao ver como as coisas tinham mudado. Mãe, agora é a senhora quem manda aqui. Ele me perguntou um dia, enquanto me acompanhava na vistoria das plantações. Não é questão de mandar, filho, respondi. É questão de cuidar do que é nosso. Seu pai não está bem de saúde, então preciso assumir mais responsabilidades. Miguel tinha 14 anos na época, já era quase um homem. Vi nos olhos dele um novo tipo de respeito por mim. Quando crescer, quero ser como a senhora, mãe, forte, mas justo. Aquilo encheu meu coração de alegria. Meu filho estava crescendo com valores diferentes daqueles do pai. Ele via em mim não apenas a mãe amorosa, mas uma mulher capaz, forte, que merecia respeito. Carlos, que tinha ficado em casa estudando comigo, Augusto já nem discutia mais sobre isso, também observava tudo. Era um menino quieto, observador. Um dia ele me disse: Mãe, a senhora é mais forte que o pai, sabia? Não diga isso, filho, respondi. Seu pai e eu somos diferentes, só isso. Cada um tem sua força. Mas no fundo eu sabia que meu pequeno Carlos tinha razão. Augusto tinha o tipo de força que vinha da autoridade, do medo que impunha aos outros. A minha força era diferente. Vinha da perseverança, da capacidade de enfrentar dificuldades sem desistir, de pensar no bem de todos e não apenas em mim mesma. Quando Ana voltou de São Paulo para as férias, trouxe consigo novos ares. Estava mais alta, mais bonita. Falava com desenvoltura sobre livros, arte, até política. Augusto ficou impressionado e eu, orgulhosa demais. Mãe, ela me disse numa tarde em que estávamos sozinhas no jardim, a tia Beatriz me contou como a senhora lutou para me mandar estudar. Obrigada. Não quero acabar num casamento arranjado como... Ela parou, percebendo o que ia dizer. Como eu, completei sorrindo sem mágoa. Não se preocupe, filha. Os tempos são outros e você vai poder escolher seu próprio caminho. Naquele momento, olhando minha filha tão bonita e inteligente, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena. Eu não pude escolher meu destino, mas estava garantindo que meus filhos escolheriam os deles. À medida que Augusto foi se enfraquecendo, fui ganhando mais espaço e respeito não só dentro de casa, mas também na comunidade. Os outros fazendeiros, que antes só falavam com Augusto, agora vinham me consultar sobre negócios, sobre o preço das safras, sobre o melhor momento para vender o gado. Eu não era mais a menina assustada que foi forçada a casar. Era a Dona Luísa, respeitada e admirada por todos. Os anos foram passando, as crianças crescendo. Miguel já estava com 17 anos, terminando os estudos e se preparando para ir à faculdade em São Paulo. Queria estudar agronomia para voltar e ajudar na fazenda com conhecimentos modernos. Ana, com 15, florescia numa moça linda e inteligente, sempre com um livro debaixo do braço. Carlos, com 13, já mostrava jeito para os números, me acompanhava nas negociações e prestava atenção em tudo. Augusto nunca mais foi o mesmo depois daquele ataque cardíaco. Apesar de ter melhorado o suficiente para se levantar e andar pela fazenda, ele tinha perdido o vigor, a energia que o fazia temido por todos. Passou a viver mais quieto, sentado na varanda, observando as terras que um dia foram seu império. Foi nessa época que enfrentamos a pior seca em décadas. Durante meses não caiu uma gota de água do céu. As plantações murcharam, o gado começou a emagrecer, as nascentes que eu tinha me recusado a vender foram secando até virarem apenas fios de água. Os outros fazendeiros começaram a vender o gado a preço de banana, desesperados. Alguns até abandonaram suas terras e foram tentar a vida na cidade. Augusto, vendo tudo isso,
caiu num estado de desânimo profundo. Vamos perder tudo, Luísa, ele me disse uma noite, a voz derrotada. Talvez seja melhor vender a fazenda enquanto ainda vale alguma coisa. Mas eu não estava disposta a desistir tão facilmente. Não vamos vender nada, respondi. Esta terra é o futuro dos nossos filhos. Reuni todos os trabalhadores e expliquei a situação. Muitos estavam com medo, pensando em procurar emprego em outro lugar. Eu entendo o medo de vocês, falei. Mas quem ficar, garanto que não vai passar fome. Vamos enfrentar isso juntos. Comecei então a pensar em soluções. Li nos livros que Miguel tinha trazido da escola sobre técnicas de conservação de água. Mandei cavar poços artesianos em pontos estratégicos da fazenda. Comprei sementes de plantas mais resistentes à seca. Vendi parte do gado, mas mantive os melhores reprodutores para reconstruir o rebanho quando a chuva voltasse. Augusto observava tudo com desconfiança. Isso não vai dar certo, mulher. Você está jogando dinheiro fora. Mas eu seguia em frente, determinada. Até fui ao banco na cidade pedir empréstimo, usando como garantia as joias que Augusto tinha me dado ao longo dos anos. O gerente, que antes só falava com Augusto, ficou surpreso ao me ver ali, sozinha, negociando como um homem. Dona Luísa, a senhora tem certeza? Talvez seja melhor esperar seu marido melhorar. Meu marido confia nas minhas decisões. Respondi com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Se o senhor não pode me ajudar, vou procurar outro banco. Acabei conseguindo o empréstimo e usei o dinheiro para implementar um sistema de irrigação que aproveitava melhor a pouca água que tínhamos. Foi um período difícil, de muito trabalho e preocupação. Acordava antes do sol nascer e só ia dormir quando não aguentava mais ficar de pé. Tinha noites que chorava escondida, com medo de ter feito a escolha errada, de acabar levando todo mundo à ruína. Mas de manhã, levantava, lavava o rosto e seguia em frente. Os trabalhadores, vendo meu esforço, começaram a se dedicar ainda mais. Muitos que tinham pensado em ir embora, decidiram ficar. Se Dona Luísa não desiste, nós também não, diziam. Miguel voltou da escola para as férias e ficou impressionado com tudo que eu tinha feito. Imediatamente arregaçou as mangas e começou a ajudar, trazendo ideias novas que tinha aprendido nos livros. Juntos, conseguimos fazer a fazenda sobreviver nos meses mais críticos. Quando as primeiras nuvens finalmente apareceram no céu depois de quase um ano de seca, não contive as lágrimas. A chuva voltou, primeiro fraca, depois em temporais que encheram novamente os córregos e fizeram a terra seca voltar a ter vida. E sabe o que aconteceu? Nossa fazenda foi a única da região que não só sobreviveu, como estava pronta para se recuperar rapidamente. Enquanto os outros fazendeiros tinham vendido quase todo o gado e abandonado muitas terras, nós mantivemos o suficiente para recomeçar com força. Em menos de 2 anos, estávamos produzindo mais que antes da seca. Foi nessa época que percebi uma mudança no olhar de Augusto. Um dia, ele me chamou no escritório, aquela sala que antes era território exclusivamente dele e que agora era praticamente meu. Luísa, ele disse com uma voz que já não tinha mais aquela autoridade de antes. Você salvou nossa fazenda. Fez o que eu não teria conseguido fazer. Fiquei sem palavras. Em mais de 15 anos de casamento, era a primeira vez que ele admitia abertamente que eu tinha feito algo melhor que ele. Não fiz sozinha, respondi. Foi trabalho de todos nós. Ele sorriu de leve, um sorriso triste. Não, foi você. Eu teria vendido tudo no primeiro mês de seca. Você teve coragem de enfrentar o que eu não enfrentei. Naquele momento, senti uma coisa estranha. Uma mistura de orgulho pelo reconhecimento, mas também uma espécie de pena daquele homem que um dia foi tão poderoso e agora parecia tão pequeno. Augusto, falei, usando ali o nome dele, algo que raramente fazia. O que importa é que a fazenda está salva e é nossa. Nossa família vai continuar aqui por muitas gerações. Ele assentiu e não disse mais nada. Mas depois daquele dia, nunca mais questionou minhas decisões. A notícia de como nossa fazenda tinha sobrevivido à grande seca se espalhou pela região. Logo começaram a aparecer fazendeiros de longe,
querendo conhecer nossas técnicas de irrigação, nosso sistema de manejo do gado. Alguns ficavam claramente desconfortáveis por ter que ouvir explicações de uma mulher, mas engoliam o orgulho porque precisavam da informação. Foi nessa época também que enfrentei outro tipo de desafio. Com a morte de muitos fazendeiros durante a seca, ou a mudança deles para as cidades, surgiram oportunidades de compra de terras vizinhas. Um coronel de outra região, homem conhecido pela ganância e crueldade, começou a comprar essas propriedades a preço baixo, muitas vezes usando métodos questionáveis para forçar os donos a vender. Coronel Meireles era seu nome, e logo ele pôs os olhos na nossa fazenda. Primeiro mandou um capataz com uma oferta baixa que recusei na hora. Depois ele mesmo veio, todo pomposo, achando que ia me impressionar com seu terno caro e seu chapéu de aba larga. Dona Luísa, ele falou com um sorriso falso. Seu marido está doente. A senhora é uma mulher sozinha com 3 filhos para criar. Por que não vende essa fazenda para mim? Ofereço um bom preço. A senhora poderia se mudar para a cidade, viver com conforto. Olhei bem nos olhos dele e respondi. Coronel Meireles, agradeço a preocupação, mas estamos muito bem aqui. Nossa fazenda não está à venda, nem agora, nem nunca. Ele não gostou da resposta. O sorriso sumiu, dando lugar a uma expressão dura. A senhora deveria pensar melhor. Os tempos andam difíceis e uma mulher sozinha gerindo uma propriedade desse tamanho, podem acontecer acidentes, sabe como é? Era uma ameaça clara. Senti um frio na espinha, mas não demonstrei medo. Agradeço o conselho, coronel. Agora, se me dá licença, tenho muito trabalho a fazer. Quando ele foi embora, chamei o capataz e os peões mais confiáveis. Expliquei a situação e pedi que redobrassem a vigilância. À noite, contei a Augusto sobre a visita. Mesmo debilitado, ele ficou furioso. Aquele abutre está achando que pode se aproveitar porque estou doente. Vou mostrar a ele. Calma, Augusto, falei, segurando sua mão. Não precisa se preocupar. Sei lidar com homens como ele. E sabia mesmo. Na semana seguinte, fui à cidade e conversei com o juiz, o delegado, o padre. Todos homens que respeitavam Augusto e que, ao longo dos anos, tinham aprendido a me respeitar também. Expliquei a situação. Mencionei as ameaças veladas. O juiz garantiu que qualquer tentativa do coronel Meireles contra nossa propriedade seria barrada na justiça. O delegado prometeu ficar de olho. Quando o coronel começou a intimidar nossos trabalhadores nas estradas, mandando capangas segui-los, espalhei a notícia na cidade inteira. Logo ele era visto como um forasteiro, querendo se aproveitar de uma família respeitada da região. A opinião pública se voltou contra ele. Alguns meses depois, ele desistiu e vendeu as terras que tinha comprado para um fazendeiro mais conciliador. Foi mais uma batalha que ganhei. Não com força bruta, mas com inteligência e usando as alianças que tinha construído ao longo dos anos. Miguel, que tinha testemunhado tudo isso, me disse uma noite: Mãe, a senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Sorri e respondi: Não é coragem, filho, é necessidade. Quando a gente tem filhos para proteger e um futuro para garantir, a gente encontra forças que nem sabia que tinha. E assim foram passando os anos. Augusto, cada vez mais debilitado, acabou se conformando com o papel de observador. Eu conduzia a fazenda, tomava as decisões e, de vez em quando, pedia sua opinião mais por respeito que por necessidade. A menina assustada de 16 anos que foi forçada a casar havia se transformado numa mulher forte, respeitada por todos. E por mais estranho que pareça, eu até sentia uma espécie de gratidão pelo caminho que a vida me deu. Não que eu aprovasse o casamento forçado. Nunca permitiria que fizessem o mesmo com minha filha. Mas reconhecia que aquelas dificuldades tinham me feito descobrir uma força interior que talvez nunca tivesse conhecido em outras circunstâncias. Os anos foram passando e a vida na fazenda seguia seu curso. Miguel se formou em agronomia e voltou para casa cheio de ideias novas para modernizar a produção. Ana terminou os estudos em São Paulo e, para minha surpresa e de Augusto, anunciou que queria ser médica. Carlos, que já estava com 16 anos,
Demonstrava cada vez mais interesse pelos negócios e me acompanhava em tudo. Augusto continuava se deteriorando aos poucos. Teve mais 2 ataques cardíacos menores e cada um deles tirava um pouco mais daquela força que um dia o fez tão temido. Agora passava-se uma maior parte do tempo na varanda, sentado numa cadeira de balanço, olhando o horizonte com olhos que pareciam ver um passado distante. Lembro de um dia em particular. Era entardecer. Eu tinha acabado de voltar da cidade depois de fechar um negócio importante com um comprador de café. Encontrei Augusto na varanda como sempre, mas ele parecia diferente, mais quieto, mais pensativo. Luísa, ele me chamou quando me viu. Vem sentar aqui um pouco comigo. Sentei ao lado dele, ambos olhando o sol se pondo atrás das montanhas. Sabe, ele disse depois de um longo silêncio, eu não fui um bom homem, nem um bom marido para você. Fiquei surpresa. Em todos aqueles anos, Augusto nunca tinha feito nada parecido com um pedido de desculpas ou um reconhecimento dos seus erros. Augusto, não? Deixa eu falar, ele me interrompeu. Já não tenho muito tempo, e preciso dizer isso. Te forcei a casar comigo quando você era praticamente uma criança. Te tratei como uma propriedade, não como uma pessoa. Demorei tempo demais para enxergar a mulher extraordinária que você é. Meus olhos encheram de lágrimas. Não sabia o que dizer. Eu só queria que você soubesse, ele continuou, que estou orgulhoso do que você fez com essa fazenda, com nossos filhos. Fez muito melhor do que eu teria feito. Peguei a mão dele, já enrugada e fraca, tão diferente daquelas mãos fortes que um dia me davam medo. Augusto, o passado é passado. Olha o que construímos juntos. Uma fazenda próspera, filhos maravilhosos. No final, deu tudo certo. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Você sempre foi melhor que eu, Luísa. Sempre. Aquela conversa ficou gravada na minha memória. Foi a primeira e única vez que vi Augusto vulnerável, realmente humano. E por mais que tivesse sofrido nas suas mãos, naquele momento senti compaixão pelo homem envelhecido e arrependido. 3 meses depois, Augusto teve outro ataque cardíaco, o mais forte de todos. O médico veio, mas desta vez balançou a cabeça tristemente. Não há muito o que fazer, dona Luísa. É questão de tempo. Reuni os filhos e expliquei a situação. Miguel, já um homem de 22 anos, assumiu a postura de chefe da família. Ana chorou silenciosamente. Carlos, ainda adolescente, tentava parecer forte, mas eu via o medo em seus olhos. Por uma semana inteira, nos revezamos à cabeceira de Augusto. Ele oscilava entre momentos de lucidez e delírios. Numa das vezes em que estava consciente, pediu para ficar a sós comigo. Luísa, ele disse com voz fraca, quero que me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Augusto, prometa que vai continuar cuidando da fazenda como tem feito, que não vai deixar ninguém tirar isso de você, nem mesmo meus irmãos se tentarem. Prometo, Augusto. Ele segurou minha mão com a pouca força que ainda tinha. E diga aos meninos, diga que estou orgulhoso deles e que devem sempre ouvir a mãe que tem você. É mais sábia do que eu jamais fui. Na manhã seguinte, Augusto faleceu em seu sono. Tinha 65 anos e, apesar de tudo, deixava um legado importante na região. O velório foi um dos maiores que a cidade já tinha visto. Fazendeiros, políticos, trabalhadores, todos vieram prestar sua última homenagem. Eu me mantive forte durante toda a cerimônia, não por falta de sentimentos, mas porque sabia que agora, mais do que nunca, precisava demonstrar firmeza. Era a matriarca da família, e todos os olhares estavam sobre mim, esperando para ver o que faria uma viúva relativamente jovem, eu tinha 45 anos, com uma das maiores fazendas da região. Não demorou muito para os abutres começarem a aparecer. Primeiro foram os irmãos de Augusto, que moravam longe, mas chegaram logo depois do funeral. Roberto, o mais velho, foi direto ao assunto. Luísa, estive pensando, agora que Augusto se foi, deve ser muito difícil para você administrar tudo sozinha. Talvez fosse melhor vender a fazenda e dividir os lucros entre a família. Olhei bem nos olhos dele e respondi, Roberto,
Agradeço a preocupação, mas esta fazenda pertence a mim e aos meus filhos agora. E como você bem sabe, venho administrando tudo praticamente sozinha nos últimos anos. Não tenho intenção de vender. Ele não esperava essa resposta tão direta. Mas, Luísa, você é uma mulher sozinha agora. Não vai ser fácil. Não estou sozinha, interrompi. Tenho meus filhos que conhecem cada palmo desta terra. Miguel é agrônomo formado. Carlos já entende de negócios melhor que muito homem por aí. E eu, bem, acho que já provei do que sou capaz. Roberto saiu contrariado, mas sem argumentos. Beatriz, sua esposa, ficou para trás e me abraçou. Você está certíssima, Luísa. Esta fazenda é sua por direito e por merecimento. Depois vieram os credores, querendo cobrar dívidas antigas que Augusto tinha feito sem me consultar. Alguns eram legítimos, outros eram claramente tentativas de se aproveitar da situação. Com a ajuda de Miguel, revisamos cada documento, pagamos o que era justo e contestamos o resto. Um dia, recebi a visita do gerente do banco, o mesmo que anos antes tinha hesitado em me conceder empréstimo. Ele veio com uma proposta. Dona Luísa, o banco estaria interessado em comprar parte das suas terras. Seria um bom negócio para a senhora, garantiria um futuro tranquilo. Sorri educadamente e respondi: Senhor Mendonça, agradeço a oferta, mas esta fazenda não está à venda, nem em partes, nem inteira. É o futuro dos meus filhos e dos filhos deles. Ele insistiu um pouco mais, mas mantive minha posição. O mais difícil foi lidar com alguns fazendeiros vizinhos que começaram a criar problemas. Desviavam água dos córregos que passavam por nossas terras. Deixavam o gado deles invadir nossas plantações. Achavam que, sem Augusto, podiam fazer o que quisessem. Num domingo, após a missa, reuni todos eles na praça da cidade e falei bem alto para que todos ouvissem. Senhores, parece que alguns de vocês pensam que podem se aproveitar, porque agora sou uma viúva. Deixe-me esclarecer uma coisa. Qualquer dano às minhas terras ou aos meus negócios será tratado da mesma forma que o falecido Augusto Mendonça trataria, com a diferença de que eu não perco a cabeça tão facilmente, mas tenho boa memória e muitas amizades na capital. O recado foi dado e funcionou. Aos poucos, as tentativas de me prejudicar foram diminuindo. Os homens da região começaram a perceber que eu não era apenas a viúva de Augusto, mas sim Dona Luísa, uma força a ser respeitada por direito próprio. Nessa época, Ana voltou definitivamente para casa, tinha se formado médica e conseguiu um emprego no hospital da cidade vizinha. Era um orgulho ver minha filha atendendo as pessoas da região, muitas delas filhos dos nossos próprios trabalhadores. Miguel se casou com Laura, filha de um professor da faculdade onde estudou. Foi um casamento por amor, não arranjado como o meu tinha sido. A festa foi na fazenda, e eu fiz questão que fosse a mais bonita que a região já tinha visto. Laura era uma moça educada e gentil, mas também forte e decidida. Logo se tornou como uma filha para mim. A fazenda continuava prosperando sob minha administração. Miguel trouxe técnicas modernas de plantio, começamos a exportar café diretamente para São Paulo, sem intermediários. Carlos, que já estava com quase 18 anos, tinha um talento natural para negócios e começou a expandir nossa atuação para outras áreas. Foi nessa época que tive a maior alegria da minha vida madura. Meu primeiro neto. Laura deu à luz um menino forte e saudável, que recebeu o nome de Augusto, em homenagem ao avô. Quando peguei aquela criança nos braços pela primeira vez, senti que minha vida tinha completado um círculo. Olha só, pequenino, sussurrei para o bebê. Sua avó já foi uma menina assustada, que não sabia o que a vida reservava. Agora estou aqui, vendo você nascer, sabendo que crescerá livre para escolher seu próprio caminho. A notícia de que a fazenda da Dona Luísa, como as pessoas começaram a chamar, continuava prosperando mesmo após a morte de Augusto, se espalhou pela região. Outros fazendeiros vinham me pedir conselhos, coisa impensável alguns anos antes. Algumas viúvas de fazendeiros também me procuravam, querendo saber como consegui manter tudo funcionando.
O segredo, eu dizia a elas, é nunca deixar que te convençam de que você não é capaz só por ser mulher. E aprender tudo o que puder, enquanto puder. Com o passar dos anos, transformei a casa grande da fazenda, tornando-a menos sombria e mais acolhedora. Abri janelas que Augusto mantinha fechadas, plantei flores por todo o jardim, fiz da varanda um lugar onde os trabalhadores podiam vir conversar comigo diretamente, sem intermediários. Ana também se casou, com um médico que veio trabalhar no mesmo hospital. Um homem bom, educado, que a respeitava e apoiava em tudo. Carlos, meu caçula, decidiu estudar direito em São Paulo, para voltar e ajudar a proteger legalmente nossas terras e negócios. Aos poucos, fui me tornando uma espécie de figura matriarcal, não apenas para minha família, mas para toda a região. As pessoas me procuravam para resolver disputas, dar conselhos, até mesmo abençoar recém-nascidos. Eu, que um dia fui forçada a me casar, que não tive voz nem escolha no início da vida adulta, agora era ouvida e respeitada por todos. A menina assustada de 16 anos tinha se transformado numa mulher forte, independente e sábia. Mas ainda faltava um capítulo importante nessa história, uma prova final de que eu realmente tinha conseguido mudar não apenas a minha vida, mas o destino de toda a minha família. Os anos foram passando e minha família continuou crescendo e prosperando. Miguel e Laura tiveram mais 2 filhos depois do pequeno Augusto, uma menina que chamaram de Luísa em minha homenagem, e outro menino, Felipe. Ana e o marido, Dr. Ricardo, tiveram uma filha, Marina, que desde pequena mostrava a mesma inteligência e determinação da mãe. Carlos se formou em Direito e voltou para a fazenda, mas não ficou por muito tempo. O mundo lá fora o chamava. Acabou se mudando para São Paulo, onde abriu um escritório de advocacia bem-sucedido, mas sempre voltava para nos visitar nas festas e feriados. A fazenda continuava sendo o coração de tudo. Com as técnicas modernas que Miguel implementou e a administração cuidadosa que aprendi ao longo dos anos, nos tornamos uma referência na região. Começamos a diversificar. Além do café e do gado, passamos a plantar outros produtos, construímos um pequeno laticínio, até uma pousada abrimos para receber visitantes da cidade que queriam conhecer a vida no campo. Mas o que mais me orgulhava não eram os negócios ou a prosperidade material. Era ver como as coisas tinham mudado para as mulheres na nossa fazenda. As filhas dos trabalhadores agora iam todas à escola, muitas delas estudando com bolsas que eu mesma ajudava a providenciar. Eu fazia questão de oferecer trabalho para mulheres viúvas ou sozinhas que antes teriam que se humilhar pedindo caridade. Lembro de uma moça, Teresa, que chegou na fazenda com um bebê nos braços, fugindo de um marido violento. Naquele tempo, isso era coisa em que ninguém queria se meter. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, diziam. Mas eu não pensava assim. Dei abrigo a ela, trabalho na casa grande. Quando o marido apareceu, gritando e ameaçando, encontrou não só os peões da fazenda prontos para defendê-la, mas eu mesma na varanda, com a espingarda que tinha sido de Augusto. Na minha fazenda, falei bem alto para todos ouvirem, mulher não apanha. Se quiser falar com sua esposa, vai ser com respeito, e só se ela quiser. O homem foi embora de rabo entre as pernas, e a notícia correu. Logo, a fazenda da Dona Luísa ficou conhecida como um lugar onde mulheres em dificuldade podiam encontrar abrigo e dignidade. Com o passar dos anos, comecei a pensar no legado que deixaria. Não queria que as coisas mudassem apenas na minha geração. Queria que meus netos, bisnetos e todas as gerações futuras da família entendessem os valores pelos quais tinha lutado. Foi então que tive a ideia de criar uma fundação. Com a ajuda de Carlos, meu filho advogado, estabelecemos a Fundação Augusto e Luísa Mendonça, dedicada a ajudar famílias carentes da região e, principalmente, a garantir que meninas tivessem acesso à educação. Irônico usar o nome de Augusto, talvez, mas senti que era uma forma de transformar aquele nome, que um dia me causou tanto medo, em algo positivo. A fundação começou pequena, financiando bolsas de estudo para meninas da região
que queriam continuar os estudos depois do primário. Com o tempo, construímos uma biblioteca na cidade, um pequeno hospital e até uma escola técnica, onde os jovens podiam aprender ofícios diversos. Quando completei 70 anos, decidi que era hora de passar o bastão. Miguel já administrava a maior parte dos negócios da fazenda mesmo e estava fazendo um excelente trabalho. Mudei-me para uma casa menor, mas ainda dentro das terras da fazenda, perto do rio que sempre amei. De lá, podia ver as plantações, o movimento dos trabalhadores, a vida continuando seu curso. Não me afastei completamente, claro. Ainda era consultada sobre decisões importantes, ainda recebia a visita de pessoas que buscavam conselhos, mas agora tinha mais tempo para mim mesma, para ler os livros que sempre quis, para passar horas com meus netos e, mais tarde, bisnetos, contando histórias do passado. Um dia, quando estava com 75 anos, recebi uma visita inesperada. Era uma senhora elegante de uns 60 anos que se apresentou como Edith. O nome não me dizia nada de início, até que ela explicou. Dona Luísa, a senhora não me conhece, mas eu a conheço desde menina. Meu pai trabalhava na sua fazenda e eu estudei com a bolsa da sua fundação. Hoje sou professora universitária em São Paulo. Vim agradecer pessoalmente, porque sei que sem sua ajuda, minha vida teria sido muito diferente. Fiquei emocionada, claro, mas o que mais me surpreendeu foi quando ela tirou da bolsa um álbum. Tinha guardado notícias de jornal sobre mim, sobre a fazenda, sobre a fundação, ao longo de décadas. Para ela, eu tinha sido uma espécie de inspiração distante, um exemplo de que uma mulher podia sim ocupar espaços tradicionalmente masculinos e fazer a diferença. A senhora não imagina quantas mulheres admiram seu exemplo, ela me disse. Até escrevi um livro sobre mulheres pioneiras do interior, e a senhora tem um capítulo inteiro. Foi só então que percebi o alcance do que tinha feito. Não era apenas sobre minha família, sobre nossa fazenda. Era sobre mostrar que os tempos podiam mudar, que tradições injustas podiam ser questionadas, que o destino não estava escrito em pedra. Nos últimos anos, tenho visto ainda mais mudanças. Minhas netas e bisnetas cresceram em um mundo muito diferente daquele em que fui criada. Estudam, escolhem suas profissões, casam por amor ou decidem não casar. Têm liberdades com que eu só podia sonhar quando tinha a idade delas. Às vezes, quando estou sentada na varanda da minha casa, olhando para os campos que conheço tão bem, penso naquela menina de 16 anos que fui um dia, assustada, sem escolhas, forçada a um casamento que não queria. Se pudesse voltar no tempo e falar com ela, diria que a vida dá muitas voltas, que o destino pode ser duro, mas que sempre há espaço para a coragem mudar as coisas. Não me arrependo do caminho que percorri. Não foi fácil, mas me trouxe até aqui. Fiz as pazes com o passado há muito tempo, até com a memória de Augusto. Ele era produto do seu tempo, criado para ser o homem que foi. No final, mostrou que podia mudar, mesmo que um pouco. Quando olho para toda a minha família reunida, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, sinto um orgulho que quase não cabe no peito. Consegui construir algo que vai além de mim, que vai continuar quando eu não estiver mais aqui. Não apenas uma fazenda próspera, mas uma tradição de respeito, de igualdade, de coragem. No meu aniversário de 80 anos, a cidade inteira fez uma festa em minha homenagem. O prefeito até deu meu nome a uma praça. Imagine só, a Praça Dona Luísa, com uma placa e tudo. Foi um dia emocionante. Ver tantas pessoas cujas vidas eu tinha tocado de alguma forma ao longo das décadas. Miguel, já um senhor de cabelos grisalhos, fez um discurso que me fez chorar de emoção. Minha mãe, ele disse, nos ensinou que a verdadeira força não está em impor sua vontade aos outros, mas em levantar-se após cada queda e seguir em frente com dignidade. Agora, aos 84 anos, sinto que minha jornada está quase completa. Tenho dias bons e dias ruins, como qualquer pessoa da minha idade, mas acordo todas as manhãs grata por mais um dia, por poder ver o sol nascer
sobre estas terras que tanto amo, por poder abraçar meus bisnetos, por poder contar minhas histórias como estou contando a você agora. Sabe, meu querido, a vida é assim mesmo, cheia de surpresas, de desafios, de dores e alegrias. Ninguém passa por ela sem cicatrizes. O importante não é evitar os problemas, isso é impossível. O importante é como reagimos a eles, como nos transformamos através deles. Eu poderia ter me resignado àquele casamento forçado. Poderia ter me tornado uma mulher amarga, uma vítima das circunstâncias. Em vez disso, escolhi lutar, não de forma escandalosa ou rebelde, mas com determinação quieta, com paciência, com inteligência. Fui ganhando espaço aos poucos, provando o meu valor dia após dia. Se há uma lição que gostaria de deixar para as gerações futuras, é esta. Não importa as circunstâncias em que você nasce ou que lhe são impostas. Sempre há espaço para coragem, para crescimento, para mudança. Sempre há uma escolha a ser feita, mesmo quando parece que não há escolha nenhuma. Aquela menina de 16 anos, obrigada a casar com um homem que mal conhecia, nunca poderia imaginar a mulher que se tornaria. A vida me deu limões, como se diz, e eu fiz não apenas uma limonada, mas todo um pomar. Quando eu partir, e sei que esse dia não está longe, partirei em paz. Não temo a morte. Vivi intensamente, amei profundamente, lutei bravamente. Transformei um destino que me foi imposto em uma vida que escolhi moldar com minhas próprias mãos. Esta é minha história. A história de uma avó que foi forçada a casar e encontrou a coragem para enfrentar o destino. Uma história de dor, sim, mas também de superação, de força, de amor. Uma história que espero possa inspirar outros a encontrarem sua própria coragem quando a vida lhes apresentar desafios que parecem insuperáveis. E agora, meu querido, acho que já falei demais. Essas lembranças me deixam cansada, mas com o coração leve. Obrigada por ouvir esta velha senhora até o fim. Cada vez que contamos nossa história, mantemos viva a memória de quem fomos e do que superamos. E isso, para mim, é um dos maiores tesouros que podemos deixar para aqueles que vêm depois de nós.